Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o banco de dados e como é que a gente exporta ele para o Jamove, o software estatístico. Vocês vão me desculpando já pela voz, eu tô bem gripada, mas é isso aí. Então, continua assistindo esse vídeo, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha. Bom, então aqui a gente tem um banco de dados, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre as características desse banco, ok? Então aqui eu tenho várias informações, né, do meu banco. Primeiro, a primeira coluna a gente vai colocar sempre a identificação da nossa unidade amostral, certo? No caso aqui são pessoas, então a gente vai ter as iniciais. Esse banco é fictício, tá? Não é de nenhuma pesquisa, né? Eu inventei, certo? Então, aqui a gente vai ter a primeira coluna de identificação. E uma coisa importante é que cada linha dessa se refere aos dados daquela unidade amostral, certo? Então, você coloca aqui essa pessoa que chama LB, por exemplo, todas as informações dela, no caso é uma mulher, né? Todas as informações dela vão ficar nesta linha 2, certo? Aí a mesma coisa que o de baixo, o seguinte, que é um homem. Então, todas as informações dele vão ficar na linha 3 e assim por diante, tá? Então, e tudo em sequência, tá bom? Outra coisa também é que cada coluna dessa eu vou ter uma variável, tá? Então, a unidade amostral vai ficar na linha e nas colunas nós vamos ter as variáveis. Aqui a gente tem identificação, que a gente não vai fazer nenhum teste com essa identificação, mas ela tem que constar. E as colunas seguintes eu tenho as variáveis do meu estudo, ok? Outra coisa que a gente tem que observar no nosso banco de dados, chega frequentemente para mim duas planilhas no mesmo arquivo, por exemplo, a pessoa coloca aqui, nessa planilha 1, vamos supor que ela está medindo o estresse ao longo do semestre da faculdade. Então, ela coloca aqui o estresse no primeiro mês, aí acrescenta aqui, coloca todas as informações de novo estresse no segundo mês, aí vem para cá estresse no terceiro mês e assim vai. Não é para fazer isso, tá? Então, todas as informações daquelas unidades amostrais ficam todas naquela planilha, tá? Então, aqui ficaria estresse primeiro mês, aqui estresse segundo mês, e assim sucessivamente. Mesma coisa de grupos, quando você for trabalhar com grupos na sua pesquisa, né? Grupo controle, grupo experimental, você vai colocar aqui grupo, e aí vai dizer se aquela unidade amostral é do grupo controle ou se aquela unidade amostral é do grupo experimental, certo? Por último, uma coisa também que é muito útil para a gente vai fazer aqui, é usar o filtro, tá? Então, aqui na página inicial, a gente vai vir aqui em classificar e filtrar. Pode estar diferente, dependendo da versão do teu Excel, tá? Mas aqui, você vai procurar sempre esse funilzinho, tá bom? E aí, a gente vai acrescentar o filtro e ele reconhece, né? A primeira linha é o cabeçalho, né? A identificação das variáveis. E aqui eu consigo observar quais são as categorias que eu tenho. Ó. Consigo, por exemplo, organizar em ordem alfabética, certo? Consigo, por exemplo, colocar a altura, né? Vamos supor, quero do mais alto até o mais baixo, então em ordem decrescente, tá? E claro que quando a gente fizer isso, ele não vai mudar. Então, ele percebe que quando eu mudo, ele muda a ordem também aqui dos nomes, né? Quer dizer, todas as informações das variáveis permanecem com as suas variáveis, você não perde, tá bom? E também é possível a gente verificar caso eu tivesse, por exemplo, aqui uma variável diferente, né? Aqui eu tenho só 18 unidades amostrais, mas eu poderia ter 300, 400. Então, vai que alguém digitou aqui no teu questionário Belém do Pará, né? Então, em vez de Belém. Então, aqui eu consigo observar, ó, quando tem categorias, né, que estão digitadas de forma errada, tá?
E aí eu consigo identificar isso daqui e modificar, certo? E salvei aqui com o nome, né? Já tá salvo aqui com o nome banco. O que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar para o software estatístico, Jamove. O aplicativo no Jamove, a gente vai vir aqui nessa parte dos 3 tracinhos, ó. Clica. E aí a gente vai selecionar essa opção aqui, que é importar especial. Aí a gente vai selecionar aqui nesse computador. Aqui o arquivo do Excel, né, que a gente criou. Abrir. E aí ele exportou todo aquele banco para cá. E aí perceba que a primeira linha aqui virou cabeçalho, a primeira linha lá do Excel. Deixa eu voltar aqui. Ó, a primeira linha aqui no nosso banco de dados, o software já reconheceu como cabeçalho, tá? Sempre fica essas 3 colunas aqui, eu não sei porquê, mas toda vez eu apago as 3 colunas, tá? E agora a gente percebe que todas elas estão um tratamento parecido, ó, que são essas 3 bolinhas, tá? Isso aqui é a classificação das variáveis no software. Então o Jamove ele vai mostrar aqui, ó, o cabeçalho e tem um ícone do lado dizendo que tipo de variável é essa, tá? E a gente vai editar cada uma. Então, vamos selecionar aqui uma coluna, primeira coluna, com o botão direito do mouse, a gente vai configurar. Então, aqui eu tenho o nome, né, que eu dei dos dados, que é iniciais. Ele tá aqui, ó, como uma variável nominal, categórica nominal. Não é o nosso caso. Porque não é uma variável que a gente vai fazer estatística dela, né? Ela só serve de identificação. Então, a gente vai colocar aqui que ela é só identificação. Aí, vamos lá para a variável seguinte. Ó, sexo, né? Agora eu tenho as variáveis categórica nominal. Então, tá certinho aqui, ó, categórica nominal. Idade, tá como categórica nominal também, mas não é, tá? É uma variável contínua. No Jamove, tanto faz para ele ser discreta, ser contínua, ele considera variável numérica. E aqui embaixo é que você diz se o teu dado ele tá inteiro ou se ele tem casas decimais, certo? Então, para cá, contínua são as numéricas, tá bom? Então, idade é numérica. Turma, eu tenho nominal, que é manhã ou tarde, então tá ok. A altura é contínua também, com casas decimais. Perfeito. Cidade, nominal também. E aí, observa que eu tenho dois Beléns aqui, ó. 2 Castanhal. Então, alguma coisa tá diferente lá no banco. Então, eu vou ter que ir lá nele para saber o que tá acontecendo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Certo? Marquei aqui, Belém. E aqui, ó, Castanhal. Por que que tá assim? Tá? Castanhal. Aí a gente vai mexer nele, tá bom? Vamos ver na tabela aqui como é que está essa categoria, tá? E aqui por último ela é estresse, né? Que eu tenho 4 níveis e aí não é nominal, né? Ela é uma categórica ordinal, certo? Então feito isso, as variáveis já estão classificadas direitinho. A gente vai ver aqui em Belém por que tá dando problema. Aqui, ó, esse Belém aqui que deu erro. Vamos ver o que aconteceu. E Castanhal, esse aqui também deu diferente. Eu não sei porquê. Então deve ser um espaço, alguma coisa. Vamos checar agora ela. Ficou uma Belém só e uma Castanhal só. Então devia ter um espaço depois do nome, que passou batido lá no Excel, mas aqui ele identificou, tá certo? O que nós vamos fazer agora com o nosso banco? Vamos fazer a última parte do exercício, que é a estatística descritiva. Então, aqui, a gente vai selecionar, aqui ó, a gente tem os dados, não estava, que a gente pode configurar, colocar filtro, tudo mais. E aqui a gente vai clicar em análises e em exploração. Quando você clica, vai aparecer a opção estatística descritiva, que é o que a gente quer.
Tudo bem? A estatística descritiva, aqui eu vou botar as opções, ela tem o tamanho da amostra, que é dados perdidos, e o N, né, de respostas. Ela me permite calcular a média, mediana, a moda. Isso daqui, essas medidas, a gente vai ver tudinho na próxima aula, na unidade 3. Aqui ele bota pontos de corte, que tem a ver com a distribuição de frequência. Perdão, isso aqui é a unidade 4, isso aqui é a unidade 3, tá? Então, vamos ver os percentis. Calcula desvio padrão, variância, mínimo máximo. Analisa a distribuição assimétrica, curtose, teste de normalidade, enfim, faz todas as análises iniciais aqui, tá? Aí vou calcular aqui intervalo de confiança para a média. E aí eu vou colocar aqui as variáveis que me interessam, esses dados numéricos, né? No caso, quem é numérico aqui? Idade e altura. Tá? Então, aqui, ó, o N, o número de dados perdidos, a média dos dois, o intervalo de confiança, né, com limite inferior, limite superior. O que é intervalo de confiança, professora? A gente vai ver mais na frente, e aí depois vocês vão poder observar esses dados aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma estatística descritiva para essas variáveis aqui quantitativas. Se eu colocasse aqui uma variável categórica, ele não calcula, tá? Porque não cabe essas informações aqui, tá? Então, ele não faz esse cálculo, tá bom? Aí, beleza. As outras variáveis, como é que a gente faz? Então, de novo, exploração, estatística descritiva. E agora, eu vou fazer tabela de frequência, que é isso daqui, tá? E aí, eu vou colocar as variáveis por colunas, e aí vamos colocar as variáveis que a gente quer analisar. Que eu não quero nenhum desses, só quero o N e o omisso, ver se eu perdi alguma coisa. Vou calcular a mediana para o estresse, que ela é ordinal, então cabe a mediana. Enfim, vou tirar aqui só para vocês verem a estatística de frequência, tá? Então, aqui vamos colocar sexo, turma, cidade e estresse. Então, ó, ele calcula para mim, né, todas as tabelas, tá bom? Então, aqui o N, o omisso, para o estresse calculou a mediana. Aqui eu tenho a frequência do sexo, né? Então, quantas mulheres, quantos homens, percentual. Aqui das turmas, quantos da manhã responderam, quantos da tarde responderam. Aqui as cidades, tá? Como é que elas aparecem. Então, toda a estatística descritiva também, ela já tá aqui na minha mão. E eu posso fazer mais uma coisa, que é separar esses grupos. Vamos supor que eu queira comparar, fazer uma comparação entre os dois grupos. Vamos supor, entre as duas turmas. Pode ser entre os dois sexos, entre homens e mulheres, por exemplo. Mas pode ser também entre as duas turmas. Bora lá, separar por turma. Aí eu vou querer ver todas as variáveis. Sexo, idade, altura, cidade e estresse. E também vou fazer a tabela de frequência dessa galera. Tá bom? Então, aqui, ó, o que eu vou ter? O N, manhã e tarde, tá? De sexo, tá? Todo mundo. A média, para as variáveis que cabem em média. Eu vou afastar isso daqui para vocês verem melhor. Aqui. Aí, as frequências, ele separa por turma. Todo mundo vai separar por turma já. Tá? E pode ser assim, por colunas, né? Aqui as variáveis por coluna, ou pode ser na linha, ó. Então, aqui eu tenho as variáveis nas linhas e aqui eu tenho os valores, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, achou esse vídeo útil, dá um joinha, compartilha e até a próxima dica.